maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus, que fez o céu, que fez a terra, que fez o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. A paz de Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, aqui é o irmão Jaime, mais uma vez aproveitando essa rica e abençoada oportunidade, né, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa semana, irmãos, nós estaremos iniciando mais uma campanha abençoada, né? Não é que somos correnteiros, não, é que cada dia, a cada 15 dias, nós estamos aprendendo um pouco mais. E aí nós tiramos uma semana para falar, para aprender sobre um tema, para aprender sobre um assunto, para aprender as riquezas que a Bíblia tem para nós. E esta semana não será diferente. Você que está aí, você que tem acompanhado, você que tem ouvido, você que tem compartilhado, você que tem feito a sua inscrição lá no canal do YouTube, Jaime Nascimento, né? Fico muito grato. Você que está compartilhando, enviando para mais alguém. Não, esse não é para envaidecer o pregador, não. Isso é para fazer o ID. ID pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes tem aquela pessoa lá, que você conhece, que você sabe, que está com a vida toda enrolada, que está a ponto de tirar a própria vida, e a mensagem chega lá para ela, não é? Naquele momento que ela está pondo o banquinho para amarrar a corda, naquele momento que ela está misturando aquela dose daquele veneno, chega lá a mensagem para ela, que ela vai ouvir bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se a pessoa ainda tiver tempo de apertar o play para ouvir, ela vai saber que Jesus ama ela. Ela vai saber que Jesus é o presente que Deus deu para aquele que nele crê. Né? Então, muitas pessoas, meus irmãos, hoje, agora, né, estão tirando a própria vida, estão tirando a vida de alguém, estão separando, né? Estão armando casinha para derrubar o companheiro de trabalho. Muitas coisas acontecem, as ocultas, as escondidas. Isso é porque a pessoa não conhece. Porque se a pessoa conhecesse e sabesse quem diz: conhecereis a verdade vos libertará, ela mudava de vida, né? E nós temos a certeza, meus irmãos, que a salvação é um presente de Deus para nós. E nós temos como texto base o Evangelho de João, capítulo 3:16. Isso aqui não é por causa de política, não. Esse versículo não, tá? Isso aqui é Bíblia Sagrada. Isso aqui é palavra de Deus. Então, o texto base diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E nós sabemos que se Deus não tivesse dado esse presente, o seu único, né, unigênito, para que nós pudéssemos ser salvos crendo nele, nós estaríamos perdidos, né? Haja visto ali na crucificação, né? A palavra de Deus diz que ele desceu ao seio da terra para pregar os mortos que estavam em cadeias, presos, né? Desde Adão, aquele povo que morreu sem conhecer a palavra, eles foram despertados
foram pregando a palavra para eles, eles dormiram de novo. Tiveram essa oportunidade. Então, isso é um presente de Deus para nós. É um presente de Deus para nós. Porque quem tem a tamanha bondade de dar a vida do seu único filho àqueles que nem querem saber dele até hoje? Tem pessoas que não querem saber, tem pessoas que ficam observando o servo de Deus, a serva de Deus, justamente para ficar ali apontando com seus dedos sujos o defeito dos outros, né? Nós não somos perfeitos. Eu nunca disse aqui para você ter o irmão Jaime, o pastor Jaime, o Jaimão, o Mangavão como exemplo, não. Tá? Exemplo nosso é Jesus Cristo. Eu anuncio aquele que pode todas as coisas. O Filho de Deus, do qual pode restaurar pecados, restaurar famílias, restaurar saúde. Irmãos, o quanto de pessoas nesse mundo está sofrendo com a tal esse problema psicológico, e agora me fugiu a palavra aqui, me desculpa, com a tal da depressão, né? Na realidade, não é uma depressão, é uma opressão. Opressão de todas as maneiras. Quanto mais o mundo fica mais rápido, mais o cérebro das pessoas estão sendo consumidos, né? Às vezes a gente vê vídeos das pessoas, dos irmãozinhos, das irmãzinhas que trabalham lá no campo, umas apanhando os seus quiabinhos, outras cuidando dos peixinhos, outras cuidando do café. Elas não estão nem aí preocupadas com o relógio, não, né? Você vê lá, elas estão com a vida assim, do jeito que tem que ser, né? Levando a vida daquela forma calma, serena e tranquila, né? É dessa forma. E nós, com toda essa tecnologia, celular, internet, inteligência artificial, tudo prático, nós estamos cada dia mais lentos com tamanha tecnologia. Hoje você vai fazer uma conta hoje de vezes, você não consegue mais. De subtrair demais, você não consegue, porque tudo é a tecnologia. Você vai lá, você usa a sua calculadora, você usa outros meios e você não exercita o seu cérebro, né? Às vezes eu arrisco aqui, que eu mexo com, trabalho com estrutura metálica, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, por ter me abençoado, eu aos 55 anos de idade, com essa nova profissão, né? Vai fazer 4 anos que nós estamos militando nesse ramo, e tem sido muito agraciado pelo Senhor, porque Ele tem dado sabedoria, né? Sabedoria para a gente conseguir pegar o sonho do proprietário e tornar em realidade, né? Realidade e satisfação. Então, isso nós agradecemos a Deus. Então, o que eu quero dizer, meus amados? É porque o presente da salvação que o Senhor deu para nós é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. E às vezes o inimigo ainda tenta enganar, e às vezes consegue enganar até muitos crentes. Muitos crentes, porque eles pegam caronas em coisas que não são, para fazer a gente pensar que são. Haja visto na última semana, né? Mais precisamente o dia de ontem, né? Comemorava-se a Páscoa. Oh, glória a Deus! Você vai, você visita seu parente, você vai, você almoça, você vai, você come seu ovinho, né? Mas, se você for ver profundamente nas Escrituras, a Páscoa foi instituída lá quando o povo estava preso lá nas mãos de Faraó, né? O Senhor instituiu ali a Páscoa, foi lá para eles, para que Faraó os libertasse, que eles lembrassem disto, né? Lá atrás, 1500 anos atrás, mais ou menos. Aí depois veio
o modernismo e acabou se incorporando o coelho com a salvação de Jesus Cristo, né? Então a minha netinha perguntou para mim assim, vovô, o que tem a ver o coelho com Jesus? Né? Ela tem 7 anos de idade, perguntou o vovô. Né? Aí eu despertei, falei, olha só como é engraçado, uma criança de 7 anos, ela conseguiu fazer uma pergunta dessa para o vovô, né? Vovô pastor, ô vovô pastor, né? E aí eu estou falando para os irmãos, por isso nós temos que ir pelas escrituras. Nem tudo que as pessoas nos ensinam, nem tudo que as pessoas nos falam, nós temos a obrigação de ir pelas escrituras e conferir. A Páscoa não foi instituída após a crucificação, a Páscoa já existia. Amém? Mas não vem o caso, estou só explicando esse relato. O caso aqui é a salvação em Jesus Cristo, né? A salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo realmente, ele foi crucificado, Jesus Cristo realmente, ele foi esbofeteado, realmente ele foi trocado por Barrabás, realmente ele andou no jumentinho que ninguém nunca havia montado, realmente quando ele orou no Monte das Oliveiras, nos seus poros, a Bíblia diz que saíam gotas de sangue, tamanha angústia de ele ver o que ele ia passar. E ali, naquele momento, ele disse assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele, né, caiu em si e falou assim, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E muitos anos se passaram, está aqui o Jaimão, o irmão Jaime, o pastor Jaime, né, agradecido por esse presente que Deus me deu. Às vezes as pessoas topam comigo, eu tenho muitos amigos aí dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, anos 80, e vem, irmão Jaime, ó, meu primeiro serviço, meus irmãos, tem a ver com a palavra, tem a ver. Não conheci o evangelho, sabe? Mas já era escolhido por Deus para quando chegasse o momento certo eu fosse encontrado por ele. Perdi meu pai, eu tinha 10 anos e pouco, ele estava junto comigo, melhor, eu estava junto com ele trabalhando. E aí foram passando alguns meses, logo eu comecei a trabalhar, depois quando eu terei 14 anos, eu fui para os guinchos trabalhar. Trabalhava uma semana de dia, uma semana de noite, e no dia de domingo pegava às 5 da manhã e largava segunda às 5 da manhã, chamava-se dobra, era 24 horas. A primeira dobra que eu fiz, a minha mãe não me acordou na segunda não, porque 4 horas da tarde eu estava dormindo, um moleque de 14 anos, trabalhava 24 horas. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, meus irmãos, cheguei lá, olha a cena, imagina a cena, para trabalhar de noite no meio do frio, né? Trabalhar de noite no escuro. A roupa que eu tinha na época era um par de chinelo, uma calça, meia calça assim quase, para baixo do joelho um pouquinho e para cima do pé. Não chegava a ser um shortão, mas era uma calça que não era adequada para aquele trabalho. Cheguei lá de chinelo, a calça na canela, pode dizer na canela, porque para de joelho é canela, e uma camisa para cima do imbigo, sem blusa, sem boné, um arrozinho com feijão na marmita. Cheguei lá às 5 horas da tarde, naquela época não registrava, e aí o, o homem que tomava conta do turno lá chamava Bolinha, tinha apelido de Bolinha, o nome dele era Luiz Vitorino. Falou assim, ô menino, você veio trabalhar, não sabe o que você faz? Eu vou te dar o serviço para você, mas amanhã você vende sapato fechado, traz blusa, viu menino? Porque faz frio. E não gosto de homem que trabalha sem chapéu. Tá? E ali foi meu primeiro emprego assim, de responsabilidade, já sabia ler um pouquinho, né? E logo já fui ali me habituando e fiquei lá trabalhando até inteirar 18 anos, depois passei para os tratores. E tudo isso com muita luta.
né? Aprendi muita coisa boa, aprendi, mas também aprendi muita coisa ruim. E com o passar do tempo, dos anos, aí, para não ser muito extenso, o foco aqui é Jesus Cristo, mas é sobre ele mesmo que eu quero falar. E aos 29 anos de idade, Jesus Cristo me encontrou. Jesus Cristo foi o presente que Deus me deu para me tirar daquela vida, daquela situação que eu me tornei ao decorrer dos tempos vivendo sem Jesus, né? A pessoa sem Jesus, ela casa, ela quer viver que nem solteiro. A pessoa sem Jesus, ela quer dar o nó em todo mundo, ela quer ter a lei da vantagem. Mas Jesus pagou o preço para que eu estivesse aqui falando para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, meu irmão, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que você está perecendo? É porque você ainda insiste na rebeldia de não aceitar. Você prefere olhar o defeito do irmão, prefere olhar o defeito da irmã, prefere olhar o defeito do pastor, mas você não quer olhar para dentro de si e falar assim: Senhor, eu preciso ser participante desse presente. Eu preciso que o Senhor seja esse presente na minha vida. Então, por isso, meus amados, esta semana, esta campanha será o título, Um Presente de Deus. Não esqueça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para você que nele crê, né? Agora, se você não crê, não tem como você ser salvo por ele, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso é que nós temos que ter consciência, isso é que nós temos que pensar e pôr em prática, meus irmãos, né? Porque nós somos salvos pela graça e por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso não vem de mim, mas isso é um dom de Deus. E quando nós entramos nesta campanha, quando nós entramos, mergulhamos nessa palavra, Jesus Cristo é a palavra viva, é a palavra de Deus para nós. E nós podemos descobrir, meus irmãos, o plano de Deus para salvar a humanidade. Como podemos pessoalmente experimentar a salvação que ele oferece? Vamos então aprender com o Senhor, porque eu já disse aqui no texto básico que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E se você crê, você deixar tudo, tudo por amor a ele, né? Porque tem gente que quer vir para o Senhor, mas não quer deixar não. Quer trazer a bagagem, tudo aquilo que ela tem no mundo, ela quer adaptar e trazer para dentro da igreja com ela, cara, não quer largar. Ela quer vir trazer a mala de bagagem. Só que ninguém vai entrar lá no repouso se tiver com a bagagem. Foi por liberdade que Cristo nos libertou. Mas não podemos dar direito à liberdade para dar ocasião à carne, não. Tá? E a salvação é o resultado de um amor infinito que Deus tem por nós, né? E isso foi manifestado ali no ventre daquela virgem quando o Senhor veio ao mundo. Ele veio ao mundo e já foi perseguido. Olha, o rei da época já ficou furioso, já mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, mandou matar tudo, homem, criança, homem, para ver se parava. Aí foi depois, mandou que matasse os discípulos. Aí foi depois, tentaram e mataram ele para ver se acabava, mas não, o evangelho está aqui, né? Eles vêm, cala um ali, cala outro ali, brota mais 4, 5 ali pregando o evangelho nunca vai parar. E esse é o plano da salvação, é nós estar reconciliando com o Senhor, nós estar presos com o Senhor Jesus. E a vida eterna é para aqueles que nele creem.
Então temos que crer no amor e na misericórdia do Senhor. Então a salvação, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de João 3,16, diz bem assim para nós. Ele amou realmente. Quem de nós teríamos condições de dar a vida para salvar alguém? Ninguém tem condição. Às vezes morre um parente, morre um pai, uma mãe, um irmão, um filho, a pessoa vai ali, ela chora, ela escabela, ela desmaia, mas ela não tem condição de trocar de lugar ali com aquele que está ali dentro. E nem ela quer. Tá? Ela não tem condição e nem ela quer trocar com quem está ali dentro. E dali para frente, é a pessoa que está ali e Deus. Tá? Então, por isso que a Bíblia diz: guarde a sua coroa para que ninguém te tome. Tá? Então, está iniciado esse primeiro dia da campanha, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto base é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Paz sejam com todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Uma vez mais quero te agradecer, Senhor, pelo primeiro dia da campanha, o presente de Deus para nós, né? Louvado seja Deus. O presente que nada mais é que o próprio Deus. E quantos de nós temos agradecido, quantos de nós esquecemos de agradecer? Colocamos Papai Noel no dia em que ele nasceu, na vida das crianças, que é São Nicolau, não é? E na Páscoa, que já existia, no lugar do Senhor Jesus, colocamos coelhinhos, que na realidade nem bota ovo. Louvado seja Deus. Tudo a mentira do inimigo para tirar o presente maior de Deus das nossas vidas na época em que ele surgiu, na época que ele se doou na cruz por nós. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus, que nos amou tanto, que fez tanto por nós, para que nós deixássemos ele por um velhinho que não existe e por os coelhinhos que não botam ovo. Glória a Deus, Jesus. Eu te agradeço por ter vindo. Eu agradeço a Deus por ter te enviado, por você ter aceito isso, meu Senhor, por pela atitude dos senhores, por virem nos libertar, nos trazer a vida eterna. Louvado seja Deus. Melhor que presente de Natal comprado em lojas, melhor que ovinhos de Páscoa. É o Senhor Jesus, é a vida eterna, a qual nós estamos batalhando, a qual nós estamos sempre esperando no Senhor Deus. Aleluia.
Eu agradeço pela vinda de Cristo. Eu agradeço por esse presente, Deus. Eu quero doar esse presente a cada um que vai estar ouvindo essa oração, a cada um que ainda não o conheceu, Senhor. Eu quero nessa minha oração agradecer ao Senhor Jesus pelas pessoas que vão ouvir essa oração, por cada um daqueles que estão no canal do YouTube, tanto no canal do YouTube, vídeos para sua edificação, como também no canal do irmão Pastor Jaime Nascimento. Que essa oração, que essa pregação possa trazer o conhecimento de muitos, papai, para que vivam esse momento, para que vejam o quanto o Senhor nos ama, Pai. E nesse momento eu quero te agradecer pela vida de cada um, aqui dentro do grupo, dentro dos canais, papai, ouvindo, assistindo, tomando posse, Pai, desse presente e da vida eterna. Não é jogando a vida fora, achando que é melhor morrer do que viver. Não, viver é bem melhor. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então que possamos, Pai, juntos lembrar disso e agradecer ao Senhor. Eu lembro todos os dias isso, mas há um dia especial para eu comemorar dentro da igreja, uma vez por mês, Pai, uma vez por ano, Pai, na igreja qual servo o Senhor. Em outras igrejas, papai, muitos comemoram e lembram uma vez por mês. Louvado seja Deus, Pai. Cada religião, de uma forma, comemora a Santa Ceia. E no meu coração, na minha mente, é tanto o nascimento como a ressurreição de Cristo, vinda para o meu meio, para junto de mim, para eu me lembrar e refazer um voto, Pai, foi o meu batismo. Eu não preciso me lavar de novo, não preciso ser limpa de novo, mas eu preciso fazer um concerto com o Senhor. E tudo aquilo que eu fiz durante o ano, muitos durante o mês, quebram e voltam para o Senhor, Deus. E eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo, por essa vida que o Senhor me deu, através desse presente. Glória, glória a Deus. Agradeço a Ti em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que o Senhor seja sempre e eternamente louvado. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero nesse dia agradecer o pastor Jaime por ter nos trazido a palavra. Agradecer a irmã Joana no teclado e a irmã Eva Luna, que nos trouxe o louvor.
E quero agradecer a todas as meninas dos olhos de Deus que nos ajudam, que nos acompanham, ajudando a deixar mais bonita essa campanha. Quero agradecer, acima de tudo, o Senhor nosso Deus, por esse presente que muitas pessoas estão jogando fora e trocando por um coelhinho. Brincadeira, né? A pessoa se doa da própria vida por cada um de nós e nós jogamos fora por qualquer coisa. Não paramos na casa dele, trocamos de casa cada vez que um irmão encrenca com a gente. Isso é coisa do inimigo que nos afasta da casa de Deus. Quando Deus está dentro da casa, quando Deus está dentro de nós. Não é mesmo? Quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes eu troquei, mas não porque eu não me dava bem com as pessoas, não. Porque eu sentia que eu não estava bem ali dentro. Porque descobri algumas coisas. A outra que eu passei, eu não pude ficar por causa da minha deficiência física. A outra que eu fui também frequentar, eu frequentei um dia só, porque disseram para mim, você anda primeiro, Deus vai te fazer andar, você volta aqui e a gente te batiza, como se deve nas águas. Porque me batizaram jogando água na minha cabeça, um copinho de água na minha cabeça. Glória a Deus. E Deus foi quem me colocou dentro da igreja que eu estou. E qualquer dia desse eu passo para vocês esse meu testemunho de como que eu ganhei de vez esse presente de Deus, que foi Jesus Cristo. Agora eu quero agradecer a todos, no amor de Cristo, pedir para vocês, não se afastem dele, não se afastem da igreja, da casa dele, por qualquer coisa. Fica firme, porque foi ali que você conheceu ele, foi ali que você ouviu falar dele. Então fica, vai em frente, lutando, vencendo todas as batalhas, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.